Olá, seja muito bem-vindo. Seguimos aqui no GEDUC 2025 com o Miratalks Especial GEDUC, conversando com palestrantes, convidados especiais que estão nesses 3 dias de evento, do maior evento de educação do Brasil. E agora eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa que eu também tive o prazer de ler um dos livros recentemente, que é o Eberson Terra, que ele é executivo da área de comunicação, já ganhou 10 prêmios nesse aspecto, nesse segmento, é autor best-seller dos livros Carreiras Exponenciais, Sabático e Manual Anti-Chefe, e também é LinkedIn Top Voice, um dos mais lidos aí do LinkedIn Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos bater um papo aí sobre o que der. Eu queria começar com você perguntando assim, sinceramente, em algum momento da sua carreira, você já foi um líder tóxico? Sem dúvida. A gente até falava aqui no bastidor, né, que todo mundo em algum momento teve alguma atitude tóxica enquanto líder. O que não pode acontecer é naturalizar esse comportamento todo dia. Todo mundo passa por pressão. O que não pode acontecer é você ter uma postura de opressão com o seu time. Então, pressão acontece, é natural, é do jogo, quando você está perto de bater uma meta. Então, o que a gente precisa sempre é ter o autoconhecimento e o autocontrole para que esse tipo de comportamento tóxico não vire uma rotina. E aí então, você mas eu tive, sem dúvida, já fiz muita burrada enquanto reconhece, líder. mas procurou se ressignificar. Não, sem dúvida, é um trabalho constante, né? Esse de autoconhecimento, tanto que foi um dos motivos pelo qual a gente falou aqui sobre um dos livros que eu escrevi, eu tomei a decisão de sair num período sabático. Porque além de estar sendo tóxico com a minha equipe, eu estava sendo tóxico comigo mesmo. Eu precisava me reencontrar enquanto líder, enquanto profissional. Então foi a maneira que eu encontrei para tentar colocar de volta nos trilhos aí a minha carreira. Falando no sabático, O Poder da Pausa, que é um livro que eu tive a oportunidade de ler recentemente e recomendo, muito bom, você fala sobre a questão do sabático não ser considerado apenas uma viagem e também da importância de você se preparar para esse momento nas 3 fases, do planejamento, da execução e também depois da readaptação. Você poderia falar um pouquinho para a gente do que é fundamental nesses 3 momentos? Não, primeiro eu acho que é importante falar que o período sabático, né, dá a impressão que é algo mais difícil ou só para quem tem muita grana que vai conseguir tirar um período sabático. Mas é possível a gente tentar ressignificar a nossa carreira em momentos menores. Porque a gente tem a ideia de que período sabático é de 1 ano, né? Você precisa estar 1 ano fora do mercado. Na verdade, é o tempo que às vezes você precisa para ter uma reflexão interna. E esse é o ponto importante, porque muita gente também coloca o sabático como viagem, porque, na verdade, não está compreendendo que a ideia de um período sabático é você ter uma autorreflexão, para você voltar para o mercado, para a família, enfim. É diferente, né? Tendo, de fato, feito essa reflexão. E aí, quando a gente escreveu o livro, eu escrevi o livro com a minha esposa Yara Vilela, a gente estava muito preocupado com essa questão de planejamento financeiro, né? A gente continua não sendo rico, então a gente precisava se preparar financeiramente. E a gente planejou por 3 anos para sair do mercado, para ficar 1 ano fora. Então a gente fez um plano. E aí essa é a primeira etapa das 3 que a gente vai comentar aqui. O planejamento envolve o tempo que você quer ficar versus o quanto de questões financeiras, dinheiro mesmo, você tem para se sustentar em um período de reflexão que você não está trabalhando. Porque a ideia do sabático é justamente essa. Você pode se ocupar com questões de educação, enfim, mas é uma forma de você se libertar um pouco daquela rotina de trabalho para fazer essa reflexão. E aí, depois do planejamento, entra a execução, que tem que ter um propósito. Não pode ser uma extensão de férias, não pode ser uma férias alongadas, né? Ao invés de 30 dias ou 15 dias, eu saio por 6 meses, por 1 ano. Não é isso. Né? É de fato você ter essa reflexão. E por fim, é o período de readaptação ou retorno, justamente porque a gente sabe que muita gente entende que o período sabático pode ser uma maneira de chutar o balde. Eu estou estressado na minha empresa, vou chutar o balde e seja que Deus quiser quando eu retornar para a minha rotina. Só que nem sempre a gente calcula bem
o tempo que se leva para você voltar para o mercado de trabalho. Você ser recontratado, se você é um CLT e etc., né? Então, esse período é muito importante de você também fazer o planejamento. Então, um colchão financeiro não é válido só para o período do sabático, mas também pós-sabático, quando você está tentando voltar para o mercado. Então, esses seriam as três grandes etapas para você ter um sabático tranquilo, né? Não ter mais problemas na volta do que quando você tinha, quando saiu, né? E voltando a falar agora do momento em carreira, nesse Aham. seu livro mais recente, no Manual Anti-Chefe, você aprofundou algumas teorias sobre gatilhos emocionais que fazem líderes terem determinados comportamentos tóxicos. Perfeito. Criou uma espécie de 10 arquétipos. Isso. Poderia falar um pouquinho sobre eles para a gente? Vamos lá. Como eu estava comentando no início, a gente tem comportamentos ruins muito baseado naquilo que a gente está vendo do ambiente. Então, se o ambiente está hostil, se eu estou mais perto de não bater uma meta, e é muito importante para a minha carreira, para a minha equipe, para a minha empresa, a gente tende a ter um comportamento de uma reação, né? Uma reação de fato àquele eminente risco. E aí, quando a gente desenhou os 10 arquétipos, é tentando encaixar esses modelos de reação. Então, eu criei cada um desses arquétipos, olhando, obviamente, os arquétipos junguianos de Carl Jung, que são os 12 universais, para tentar fazer uma brincadeira aí de como eu identifico se o meu chefe é mais assim ou mais assado. Então, vou citar alguns aqui desses 10 arquétipos. A gente tem um arquétipo mais comum nas instituições, nas empresas, que é o tirano. O tirano é aquele que não deixa ninguém tomar a frente das coisas, ele é muito centralizador e, principalmente, é quem toma as decisões, ele não dá autonomia para o time. Esse é um arquétipo, de fato, de um chefe muito comum em qualquer tipo de empresa. Com certeza alguém já se identificou Sem em algum dúvida. momento na carreira com um chefe tirano, né? Sem dúvida. Assim como você tem um arquétipo chamado microgerente, que é aquele que combina com você um prazo de entrega de uma atividade, uma tarefa, mas ele é tão ansioso que ele fica a cada 5 minutos te perguntando se você já concluiu. Só que o combinado às vezes, entregar no dia seguinte, mas ele está ali toda hora e isso atrapalha a performance da própria equipe, né? Você tira a concentração da equipe em fazer aquela atividade porque está cobrando demais, por exemplo, o relatório. Tenho certeza também que o pessoal vai se identificar quando a gente tem aquelas situações em que a pessoa fala, pô, mas eu mais faço relatório para o meu chefe do que trabalho. Acontece com bastante frequência. Essa é uma postura de um líder, um chefe que está dentro do arquétipo microgerente. Só que isso remonta também, né, todos esses arquétipos remontam a sentimentos que a gente tem. Por isso que eu falei de autoconhecimento. Então, o microgerente ele tem um problema muito grave de autoestima. Se ele tem baixa autoestima, ele tem medo de ficar exposto na empresa. Então, vem a ansiedade para falar assim, a gente não pode falhar. E aí ele joga a ansiedade de volta para o time através de cobrança. Estava vendo também, tem o arquétipo do politiqueiro, que eu acho que é bem comum nas empresas, né? Você falou da questão de sentimentos. A gente consegue identificar como líder gatilhos emocionais ou sentimentos que acabam colaborando para que a gente tenha postura tóxica? Sem dúvida. Eu trago dentro do livro um conceito chamado a tríade sombria. Esse conceito traz 3 traços de personalidade que a gente... todo mundo tem esses traços de personalidade e que escondem esses sentimentos que a gente tem. E aí o sentimento é o gerador, né, desse gatilho para a gente ter um comportamento ruim. Então, dentre esses sentimentos, né, dentro da tríade lá sombria, que foi desenvolvida por 2 professores da Colômbia Britânica lá no Canadá, fala, por exemplo, de baixa autoestima. Eu dei o exemplo aqui do microgerente. Fala muito do egoísmo. Então, chefes que são egoístas ou têm comportamentos egoístas, né, por ter essa situação de ser uma pessoa narcisista e etc. Mas também tem outros, por exemplo, comportamentos que são derivados do sentimento da insensibilidade. Ou seja, um chefe que é insensível com o problema da equipe. É aquele que não quer, por exemplo, enxergar que uma pessoa pode ter um problema de fora da empresa que impacta na sua produtividade. Ou seja, ele é insensível
a um problema particular, um problema de saúde com o filho daquele funcionário, e aí ele acaba tendo um comportamento ruim por ter esse sentimento de insensibilidade. E ele acaba afastando, por exemplo, esse funcionário do resto da equipe, isola as pessoas, acha que ele não é competente porque ele está sendo fraco emocionalmente por trazer um problema de casa para o trabalho, mas somos seres indivisíveis, não dá para você separar. Por isso que eu sou muito contra as empresas terem metas diárias. A gente não é robô para dizer que a gente vai conseguir performar ou ter a mesma produtividade às 8 horas do dia e sempre a gente vai ter aquela produtividade. A gente é uma gangorra de emoções e por aí vai. E tem ainda muita empresa que quer estabelecer metas diárias sem levar em consideração, por exemplo, essa questão interna de cada um, né, emocional, que pode impactar a performance no dia a dia. Inclusive, as pesquisas comprovam que você está falando que, mais do que a remuneração, um aspecto decisivo para um talento ficar, permanecer na empresa ou resolver sair é a liderança, né? Inclusive, no começo do Manual Anti-Chefe, a gente traz uma pesquisa que ela é repetida todo ano, desde 2017. Qual é o principal motivo, isso pela Michael Page, qual é o principal motivo pelo qual você tomou decisão de sair do seu emprego nesse ano? E 8 a cada 10 profissionais tomam a decisão de sair do emprego por conta do seu chefe. Então, é engraçado, né? Porque entra ano, sai ano, a gente repete a pesquisa, o percentual não abaixa, então a gente continua tendo um problema. Sim. Né? E é um pouco do que a gente tenta falar, né, e demonstrar no Manual Anti-Chefe. Indo agora na contramão, falando sobre características e competências e habilidades para ser um bom gestor, sobretudo no segmento de educação, que é o que a gente está vivendo aqui nesses dias de GEDUC. O que você elencaria como fundamental? Eu sempre tenho também para mim são 3 pilares da boa liderança. Acho que o primeiro deles é alinhamento de expectativa. Todo funcionário ele também tem as suas expectativas, seja de crescimento, a gente falou sobre questão salarial, ou de ter uma vida tranquila, de desempenhar o seu papel dentro da empresa de uma maneira tranquila, num ambiente saudável, etc. Então, o alinhamento de expectativa é garantir que o líder, né, ele não faça promessas que não consiga cumprir. O que a gente percebe é que quando o liderado ele está numa queda de engajamento, por exemplo, seja qual for o problema, tá? Às vezes até emocional, de cunho pessoal e etc., o líder vai lá e faz uma promessa. Continua aqui trabalhando com a gente, etc., o ano que vem eu vou conseguir o seu aumento salarial. Mas ele não combinou com o RH, ele nunca vai ter condições de cumprir com aquela promessa. Isso é muito ruim. Talvez por isso seja focado no que você falou, que é aquela liderança imediatista, em resolver o problema na hora. Exato. E eu acho que isso que é uma quebra de confiança que faz, por exemplo, os liderados não acreditarem mais naquela pessoa, naquele líder, e toma também a decisão de sair. Então, alinhar a expectativa é muito importante. Ser transparente, né? Quando a gente fala sobre as questões da empresa, se a empresa está bem, se a gente está batendo as metas, se a empresa está crescendo, para justificar um pouco dessas expectativas e todo mundo falar assim, a gente está num momento de contenção. Então, sabe que não vai se frustrar porque às vezes um aumento salarial não veio naquele momento. Isso é muito importante, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar tem a ver com não pedir o impossível. Quando a gente fala do politiqueiro e outros arquétipos que eu trago no livro, muitos desses líderes tóxicos, eles percebem que a equipe está se dedicando tão bem que eu vou sempre aumentar a régua. E vou aumentando a régua até chegar a um ponto que é impossível bater aquela meta. E tem muito também chefe ruim que acaba fazendo o seguinte, eu vou colocar uma meta absurda e impossível de se bater para não pagar bônus. Que é péssimo, óbvio, né? Mas você cria uma expectativa na equipe para que ela tente trabalhar no ápice de produtividade, mas você internamente sabe que eles não vão cumprir aquela meta, que é impossível, logo eu estou prometendo de novo algo que eu não vou cumprir, que eu vou te dar um bônus e etc. E o terceiro pilar
tem a ver com potencializar talentos, né? A gente vive hoje no momento de várias gerações trabalhando juntas na mesma equipe, muitas vezes, e a gente percebe que tem pessoas com maturidades diferentes e que têm vontade de trabalhar com coisas diferentes. O líder precisa estar muito ciente e capaz de mapear o nível que está cada pessoa. Primeiro, quando a gente fala de justiça no ambiente de trabalho, justiça é você tratar todo mundo igual naquilo que tange as políticas internas e etc. Né? Você não tratar ninguém com injustiça. Mas no individual você tem que tratar diferente. Sim, você até fez um post recentemente no LinkedIn que eu achei ótimo e tem tudo a ver com educação, que é justamente aquela coisa, a pessoa tem uma alta escolaridade, mas não diz nem um bom dia para o porteiro, um bom dia para a moça do café. Não tem como seguir num mundo dessa maneira, né? Exatamente. Então, assim, aí eu tento fechar com esses 3 pilares, porque eu acho que potencializar talentos tem a ver com você tratar individualmente aquela situação de maturidade, uma pessoa que precisa de mais apoio do líder, a outra que já tem alta maturidade, que deveria estar com um desafio maior, ao invés de ter o líder a cada 5 minutos. E aí, você já fez? Isso deixa a pessoa aborrecida, ela sabe. A maioria das pessoas que são maduras, né, dentro do ambiente de trabalho, sabe exatamente o que fazer e quando entregar. E o que a gente percebe é que os líderes querem tratar todo mundo igualmente como se fossem todos irresponsáveis ou imaturos, não vão cumprir. Isso é o que cria um ambiente tóxico sem precisar levantar o tom de voz. Muita gente fala assim, todo chefe ruim é aquele que grita. Não necessariamente. Não. Exato. Para a gente fechar, qual a importância de ser um líder eficaz para o sucesso de uma instituição de ensino? Eu acho assim, um ponto importante que eu aprendi em 20 anos de educação, trabalhando com educação, é de que toda instituição de ensino tem o sonho de se tornar perene. Ela sempre existir. Ela perdurar por eras, né? E por isso que a gente não pode ter pessoas que são super-heróis ou são consideradas como as únicas que vão resolver um problema dentro de uma instituição. Então, quando a gente fala sobre boa liderança, primeiro, tem dentro de uma instituição de ensino que quer se perpetuar para a eternidade, é formar bons líderes, né? Ter ali uma sucessão. O que a gente percebe muito é que a liderança hoje ela é muito travada em relação às questões regulatórias dentro de uma instituição de ensino e não está percebendo que o mundo está mudando, vem as tecnologias, as regulações vão ser alteradas e não está preparando ninguém para assumir isso. É o que eu percebo hoje e que, para mim, uma instituição de sucesso é aquela que prepara a liderança para esse futuro, né? E a gente está vendo até um pouco preocupante essa situação de que a gente continua tendo muitas pessoas do passado que foram importantes para a empresa sendo ainda consideradas as super-heróis, assim, né? São profissionais super-heróis que, na verdade, a gente deveria abrir esse leque para que todo mundo pudesse compartilhar, né? Ter uma gestão muito mais de autonomia das equipes, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental hoje que passa da liderança educacional. Muito bom. Eu conversei com o Eberson Terra, que é palestrante, profissional de educação com mais de 20 anos. 20 anos, agora esse ano faço 20 anos de carreira, já foi gestor, já admitiu que em alguns momentos teve comportamentos tóxicos e é autor de livros que eu recomendo muito a leitura, como Sabático, O Último Manual, Antichefe e Carreiras Exponenciais. Isso muito aí. Obrigado, foi um prazer. Obrigado pelo convite. E eu continuo convidando você para acompanhar outros episódios do nosso Miratalks Especial GEDUC ao longo do Congresso de Educação 2025. Fique com a gente.